Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast. Esse é o 40º episódio e eu sou o Regis Marques, engenheiro civil. E se você gosta ou trabalha ou quer saber mais sobre construção civil e mercado imobiliário, esse podcast é feito para você. Hoje vos trago, Gabriel Escobar e o Sérgio Abraão para a gente falar aqui sobre financiamento imobiliário, seja de imóveis, na verdade da Caixa, né? Financiamento imobiliário da Caixa Econômica. Qualquer tipo de imóvel, qualquer Sejam tipo de bem-vindos. modalidade. Agradeço o convite. Estamos aí para poder solucionar e explicar como é que funciona o financiamento, né? Nos podcasts só corretor, só engenheiro e a parte que precisa também tem que aparecer, né? Então, a gente agradece aí. Então, vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Massa demais. Então, vou começar falando aqui um pouquinho primeiro de vocês, né? Apresento um pouquinho aí sobre vocês, a trajetória, assim, bem rápido. E também sobre a SA Credit, né? Que é a empresa aí que vocês tocam hoje, né? E fala um pouquinho aí. Vamos começar pelo Sérgio, né? Que é quem criou a SA Cred mesmo. Pelo patriarca, né? A SA Cred, ela vem vindo desde 2006, nós criamos a SA Cred. Até antes nós trabalhávamos com empréstimos consignados, onde nós representávamos 10 bancos. De lá nós começamos a trabalhar focando o habitacional a partir de 2012, né? Isso, 2012 começamos a focar no habitacional, na Caixa Econômica. Entendi. E de lá para cá começamos a fazer várias parcerias com imobiliárias, com construtoras, com parceiros corretores. E até hoje estamos aí nessa caminhada. Nessa peleia. Todos os dias tem coisa nova, né? Então tem que aprender, a gente tem que passar para os parceiros como é que está mudando. E a nossa empresa está pronta para isso, realmente, para poder passar para o pessoal aquilo que vem vindo no mercado. Show. De 2012 para cá, nós já emprestamos mais de 1 bi, né? Fevereiro agora deu mais de 1 bilhão. 1 bilhão de reais de financiamento. Caraca, que medinho, hein? E lá, no caso, isso engloba também questão de incorporação ou não? Ou é só... Financiamento. É só financiamento. Tanto de imóvel pronto, associativo. Só de financiamento esse valor. Só um VGV de financiamento, né? Fevereiro agora nós emplacamos 1 bi. 1 bilhão de reais. Caraca, é dinheiro, hein? É verdade. Muito trabalho. Show, muito trabalho aí, muito contrato assinado, muito vai e vem. A gente faz contrato muitas voltando. análises, aí o Gabriel vai falar melhor sobre números, mas quantas análises a gente faz por mês, Gabriel? Só de análise? Normalmente umas 400 a 500 análises por mês. E qual que tem um percentual de aprovação aí? Cara, de aprovação nunca cheguei a medir direito, porque acaba que é tanta coisa, alguma coisa, tantas variáveis que dá, mas assim, normalmente vamos colocar 20, 15% deve ser. Então assim, é muita análise para poder converter o processo. A conversão não é tão alta assim. Então até por isso que a gente tem que ter uma equipe boa, uma equipe ágil para poder converter o mais rápido possível. Assim como nós convertemos 15, 20, 25% das análises, a gente quer mostrar para o corretor como é que funciona realmente o financiamento, porque a gente percebe que o corretor também ele tem que fazer N visitas, ele tem que apresentar N imóveis para vários clientes para poder converter um imóvel. Então isso aí, assim, a gente tem que andar junto e tá realmente alinhado, tanto a questão do financiamento como a questão da venda, para que a coisa flua. Seja mais fácil ali, né? Corra mais redondo, vamos dizer assim. E essa questão também de falar, de mostrar como é que funciona, até também para a questão de melhorar a conversão, né? Então, assim, muitas vezes não acontece por causa de algum documento faltou, algum detalhe que podia ter melhorado alguma coisa, que aí a gente conseguindo passar isso para o corretor conseguindo entender a melhor forma ou tratar melhor um relacionamento do cliente com alguma instituição bancária, isso facilita para que essa conversão de 20% se torne 30%, 40% e a gente consiga cada vez mais vender e cada vez mais financiar também. E eu descobri, rapaz, um financiamento que eu não conhecia, não fazia nem ideia que existia, não sei se vocês conhecem. É financiamento para instalação de usina fotovoltaica, já ouviu falar nisso? Energia solar? Que tem financiamento? Vocês já ouviram falar? Já sabia que existia? Já ouvi falar. Essa parte. Pois é, eu tô entrando nesse assunto para falar aqui do nosso parceiro, que é a Action Energia Solar, soluções energéticas, né?
E essa é uma novidade que eu descobri recentemente, que é a possibilidade de você financiar. Existem, né, linhas de crédito específicas para você financiar a instalação de uma usina fotovoltaica na sua residência, no seu lote, na sua chácara, né? E com isso aí você perder ali, né? Não ter mais peso na consciência no consumo de energia, seja do ponto de vista da sustentabilidade, na questão ambiental, seja do ponto de vista financeiro, né? E esse valor que você vai financiar lá em 2024, o tempo de retorno, de payback desse valor investido é em torno de 3 a 4 anos ali no máximo. Então, nesse período aí, após esse período, né, você já vai passar a pagar, né, só a tarifa mínima da concessionária de energia, né, que gira em torno de 30 a 100 reais mais ou menos. Então, se você quer ter energia solar na sua casa e não se preocupar mais com energia, né, com conta de luz, clica no primeiro link aqui abaixo e entre em contato com a Action Soluções Energéticas. Beleza? E o outro parceiro nosso tem um recadinho para deixar para vocês, que é a Misa Imobiliária. No dia 27 de abril, ela vai estar disponibilizando toda a equipe dela de contabilidade para você que nos assiste, para você parceiro nosso e da Misa Imobiliária também, ou algum conhecido seu. Para quê? Essa equipe de contabilidade vai estar lá para te ajudar, te auxiliar a fazer, né, a declaração do imposto de renda para você ficar em dias aí com a Receita Federal e com isso, né, ter ali a sua renda o mais bem feita, o mais bem comprovada possível para também você poder financiar ali, né, pois a questão da comprovação de renda é muito, muito importante na questão do financiamento, certo? É demais da conta. Esse eu acho o melhor mês pro corretor, pro autônomo e pro corretor conseguir fazer a aquisição do imóvel, do tão sonhado imóvel, do investimento que quer fazer. Porque hoje, basicamente, os bancos, a Caixa, né, a gente como representante da Caixa, trata que a formalização de renda ela tem um peso bem maior na visão da análise do banco, justamente por causa que é uma renda formalizada, que é uma renda declarada. Então, e aí a gente tem o prazo da declaração até final de maio para ser feito isso daí. Então, o cliente que queira comprar alguma coisa não perca a oportunidade. Porque realmente ajuda bastante naquela aprovação de crédito melhorzinha ali. Show de bola. Então, galera, dia 27 de abril, na Misa Imobiliária, entre em contato com eles aqui com esse QR Code aqui na tela e não deixe de comparecer lá que você vai contar com toda a equipe deles de contabilidade para formalizar a sua renda aí e depois, né, futuramente, se você precisar até o final do ano aprovar um financiamento, vai estar com a renda ali formalizada, com a renda ok, beleza? Então vamos voltar agora a falar puramente de financiamento, né? E vai entrar essa questão. Pode falar. Você vê como é que o mercado é dinâmico, né? Uhum. A imobiliária levando o contador para poder fazer a declaração de imposto de renda para o cara ficar apto a adquirir o imóvel. Sim. Né? Então, assim, chamando o pessoal para ir, acho que vários corretores já fazendo contato com os seus clientes para poder fazer isso lá. Antigamente, não. Antigamente era esperar o cliente lá fazer o imposto de renda, né? Então, assim, o mercado é muito dinâmico mesmo. E é uma iniciativa super da hora, né? Da mídia, eles tomam a iniciativa disso aí. Porque o cara, às vezes, não tá pensando em comprar agora um imóvel, mas no final do ano. E, às vezes, também você saber declarar ali, né? Pra você... Uhum. Porque, às vezes, vale a pena você pagar um pouco mais de imposto, mas tem uma renda melhor comprovada, tendo em vista o que você vai querer lá na frente de financiamento, né? Do que você, às vezes, pagar menos imposto, mas ficar com a renda, uma renda baixa, né? Ficar uma renda baixa, que não aprova aquilo que você deseja, que assim, acaba que, querendo ou não, fazer o imposto, dependendo do que for, é um investimento barato para o imóvel que você vai comprar, para um juros que você vai pegar, para uma aprovação de crédito lá, acaba que o que você está pagando ali é mínimo. Então, assim, e além de ter uma formalização de renda que vai te deixar certinho, vai te deixar toda a sua renda comprovada, tudo declarado, né? Então, isso daí é o ciclo, é a cadeia imobiliária, né? Tanto corretor, contador, correspondente, engenheiro, consultor, cliente, todo mundo em prol de conseguir ajudar naquela questão, na aquisição daquele imóvel. E veio a calhar que esse recado da Misa Imobiliária, ele tem tudo a ver, eu acho que com o início da nossa conversa aqui, que é essa questão ali da simulação, do primeiro passo, né, quando a gente pensa em financiamento, né? Então, queria que vocês comentassem aí, já aproveitando o gancho, você já comentou um pouco, né? Mas vamos continuar nesse embalo aí de comentar quais são os primeiros passos ali quando um corretor tem um contato com o cliente, né? O que ele deve saber do cliente, o que ele vai precisar do cliente, de saber ou de ter do cliente para dar esses primeiros passos aí dentro do financiamento, né? Seja de imóvel na planta ou pronto.
O primeiro passo, acho que a primeira questão é o cliente ter a vontade de comprar um imóvel próprio, sair do aluguel, fazer aquele investimento dele. O primeiro passo é ele ter essa vontade. A partir do momento que ele encontra lá, tem a vontade, vai encontrar os idealizadores dessa, que vai ajudar ele a fazer isso, né? Então, os corretores são pontos principais nessa questão, porque são eles que são preparados para te mostrar aquilo que você deseja, encontrar aquele imóvel do jeito que você está sonhando, na localidade, do tamanho, do valor que você deseja, dentro daquelas condições que você pretende de entrada, de parcela, de juros. Então o corretor está ali para isso. E aí a parte do corretor justamente é entender esse perfil do cliente. Conversar realmente com o cliente, ter aquele bate-papo, igual a gente está tendo aqui, de que assim, o que você faz, qual que é a sua renda, o que você pretende pagar. Eu pago R$1.000 de aluguel, então no mínimo R$1.000 de parcela você aguenta. Então, assim, mas assim, o que você consegue mais para a gente pegar talvez um imóvel um pouco melhor, de uma localidade. Então, você começar a entender isso daqui para começar a montar o perfil de cliente. Porque o ideal faz a simulação com o cliente lá, porque a simulação não é uma aprovação de crédito, ele apenas vai te dar uma estimativa, simular uma condição para você, baseado naquilo, para ver se está dentro dos parâmetros que você deseja, para você começar a entender. Porque a gente já teve caso, até como exemplo, de que cliente que quer lá o corretor, pegou um cliente que quer vender um imóvel de R$1 milhão, pro corretor maravilhoso, sonho de fazer isso, comissionamento alto, exato. Mas é um cliente que ganha 6, 7 mil reais. Então, assim, é um cliente totalmente fora do perfil daquele imóvel. Não é o perfil para ele. E aí você acaba que você gera para o cliente, gera uma emoção dele, uma vontade. Gera uma expectativa dele. Errada, né? Errada, porque ele vai olhar um imóvel de R$1 milhão, maravilhoso. Aí você vai trazer, a família, a esposa. Seu perfil não é esse, seu perfil é para um imóvel mais, vamos supor, 250 mil. Nada contra, mas cada um tem um seu perfil diferente. E aí você já brilhou o olho para o cara para um imóvel específico, para você trazer ele para um imóvel menor, imóvel de talvez dentro de uma realidade que hoje ele tem, né? Ele vai desanimar. E assim, só que ele vai ter aquele sentimento de compra. Só que ele provavelmente ele vai sair, vai ficar uma semana frustrado, na outra semana ele vai querer comprar de novo, só que ele não vai comprar com você. Isso. Porque ele vai arrumar um outro. Só fazer um parênteses, né? Que essa questão de quebra de expectativa, né? Uma das coisas... Você falou sobre o ajuste de expectativa, né? Que a gente saber quanto que o cliente ganha, quanto que o possível cliente ganha, qual que é a renda dele formal, para a gente ajustar a renda dele aquilo que ele pode comprar, né? Sim. E aí a quebra dessa expectativa, que você também comentou, né? Tem muito a ver com o sucesso do cliente, que é um tema que a gente comentou aqui em outros episódios, né? Que é justamente você fazer com que essa trajetória do cliente, durante todo esse processo de compra, seja satisfatória, né? E lá no final ele saia contente. Exato. Dessa forma aí, ele provavelmente não vai sair, por mais que ele compre, no final ele vai ficar com aquela cicatriz ali de pô, eu queria morar numa casa de R$1 milhão, agora tô morando numa casa de 300 mil, né? Nós tivemos caso de corretor naquela ânsia, aproveitando um gancho do Gabriel aqui, naquela ânsia de mostrar o apartamento num valor maior, de 3 quartos, por exemplo, foi lá, apresentou tal. Quando foi fazer a avaliação, o cliente não tinha condição de comprar aquele, mas ele tinha condição de comprar no mesmo empreendimento um de 2 quartos. Só que a hora que mostrou de 2 quartos, a mulher frustrou. Falou, não, esse eu não quero. A gente espera mais um pouco, mas eu compro aquele outro. Aí acabou que perdeu. Passou um tempo, esse cliente caiu na nossa mão fazendo financiamento, mas não era com aquele corretor. Não era com aquele Ele perdeu a venda. Porque ele gerou uma expectativa e frustrou. Porque frustrou o cliente. Ali, então, o que a gente orienta nos treinamentos que a gente dá para imobiliária, parceiro, essas coisas, que assim, você vai pegar um empreendimento novo para sua carteira, lá, 300 mil o empreendimento. Vai lá no simulador da Caixa, ele é de graça, brinca com ele lá, assim, cara, 300 mil eu preciso de uma renda mínima de quanto para financiar 80%? Mínimo de X. Então, beleza, se o cara não ganhar X, vai ganhar R$500 a menos, vai gerar se ele geraria quanto de financiamento para ele, quanto de entrada? Cara, faz uma tabelinha para cada empreendimento, porque assim, a partir do momento que o cliente senta na sua mesa, você já tem a primeira pergunta que você faz para ele lá na conversa, assim, quanto você pretende pagar, qual que é a sua renda, tudo, a minha renda é X. Você dá uma olhada na tabelinha lá, não, isso aqui vai ser para 2 quartos.
Aí o cliente vai querer 3/4, na toda a educação possível que você vai fazer, aí cada um vai ter a sua maneira. Cara, 3/4, aqui não tá tendo por enquanto, mas tem um de 2/4, então, aí você já começa a direcionar o cliente para aquilo que ele quer perfeito, porque o cliente ele não sabe muitas vezes o que ele quer. Ele tem uma vaga noção daquilo que ele quer, mas sim, ele quer um 3/4, ele quer um... Mas hoje o ideal dele não é aquilo. E aí é a função do corretor mostrar essa noção para ele. Trazer o cliente para a realidade. Ter esse feeling, né, cara? Ter conhecer o cliente, conhecer aquela condição do cliente para oferecer o produto. Então, nossa dica é justamente essa. Inicial é conhecer o cliente, saber o que ele faz, criar aquele rapport com ele lá, mas poder ter a noção. E ter essa tabelinha aí, já tem uma noção de preço, de quanto que, né, vai brincando. Da relação entre ganho, né, entre renda e o valor do imóvel, né, e do financiamento ali. Então isso aí sempre E a gente tá lá pronto para poder dar essa assessoria e as consultorias. Eu sei bem que eu vivia enchendo o saco do corretor. O corretor quer fazer uma simulação, a gente faz a simulação para ele, vai lá com... Depois a gente orienta ele, vai fazendo lá no simulador e tal. Mas não perca cliente, não. É ligar pra gente, chamar a gente lá. Meu curto período lá na casa MH, eu toda hora tava lá, Sérgio, não sei o que e tal. Direto mandava mensagem, ligava. Porque a pior coisa pro cliente é se sentir frustrado, né? E pro corretor também, porque assim, igual eu falei, o cliente ele ainda vai ter aquele sentimento. Ele vai comprar daqui uma semana, 10 dias, aquele sentimento vai acabar, ele vai, não, eu ainda preciso comprar um imóvel. Quem vai dançar no final das contas é o corretor. Porque senão aquele cara me mostrou errado, não sabia uma coisa, perde a confiança, não, vou procurar um outro aqui, que aí o outro talvez já tenha um conhecimento, o próprio cliente já tá manjado, fala, cara, 3/4 não, eu quero ler um de 2. E vai comprar, porque ele quer comprar. O primeiro direcionou ele para o outro corretor. Então... Beleza. E aí, depois disso aí, a gente faz essa primeira parte de viabilidade, né? E na parte de envio ali, quais são os documentos, assim, quais são os principais eixos, como é que é essa próxima etapa? A parte inicial é ver o perfil do cliente de acordo com o imóvel. Aí a próxima parte, que a gente também, para mim, é a mais importante, é saber se vai aprovar. Isso, porque e aí como é que... Porque hoje, 95%, aí, principalmente falando de Minha Casa Minha Vida, cliente vai precisar de financiamento. Hoje, basicamente, acho que a grande maioria precisa de alguma parte, precisa financiar uma parte. Então, a gente precisa aprovar esse crédito para o cliente junto ao banco. Então, a simulação te dá um norte, a avaliação de crédito confirma esse norte. Se vai ser isso mesmo ou se vai ser alguma coisa diferente disso. E aí... Nós temos parceiros, construtoras, que só autoriza o corretor virar a venda a partir do momento que nós aprovamos o crédito. Que ela tem a segurança que aquele crédito está aprovado, então vira a venda, vai fazer o fluxo com o cliente, com aquele residual de 20%, como é que vai tratar, se vai pagar visto, se vai parcelar para o cliente. Mas assim, só a partir do momento da aprovação do crédito é que eles autorizam virar a venda. Então, e aí explica pra gente qual que é essa diferença aí, que vocês comentaram anteriormente comigo, né, antes do episódio aqui, que dá muito conflito entre o corretor, às vezes, e a correspondente, né, por essa falha de informação ou de comunicação aí entre a simulação e a aprovação de crédito, né? Quais as orientações, o que é aprovação, o que é simulação e qual que a simulação, inicialmente, ela nada mais é do que uma simulação. É fazer uma prévia daquilo lá. Na aprovação de crédito é onde a gente vai saber se vai ser liberado aquilo ou não. Então, a gente necessita de alguns documentos para fazer esse cadastro, fazer da forma correta, porque o nosso intuito, e o intuito do corretor, o intuito da consultora também, é que esse cliente que comprou, que vai financiar, que lá na frente ele financie. Ninguém quer chegar lá na frente do gerente ou algum certo momento e falar, ó, aquilo lá que foi feito, na verdade, não deu certo, vai ter que destratar, seu dinheiro vai ficar retido uma parte aqui. Isso daí gera mais uma frustração para o cliente, que gera mais uma coisa ruim para o cliente, que o corretor, porque muitas vendas são geradas a partir de indicação, né? Então, a partir do momento que você perde um cliente, as indicações dele você também passa a perder. Então, e a nossa parte acaba que gera um pouco de conflito, porque o corretor quer fazer a venda e a gente quer tentar, quer ter a certeza que essa venda vai dar certo. E em alguns casos a gente tem esse conflito, porque algumas visões a gente olha, ó, daqui não vai aprovar normativamente ou até concessão gerencial lá do gerente da agência, ele não vai aprovar isso daqui, não vai aprovar desse jeito. Então não basta somente a vontade também, a gente tem que
tentar alinhar essa expectativa. E aí isso acaba gerando um conflito, claro, né? A gente quer fazer dar certo para poder fazer, mas nem sempre todos os clientes estão nesse níveis aí de aprovar. E aí a documentação básica normalmente é documentação pessoal, endereço, estado civil, renda. Isso daí, a partir disso, a gente tem um norte de entendimento do cliente para fazer um cadastro, fazer uma análise de crédito. E aí, na análise de crédito, a gente vai ter certeza se a simulação vai ser aquela ou se vai ser algo diferente daquilo. E o que geralmente tem de erro em... O que geralmente tem de erro entre o que o corretor acha que o cliente tem de renda ou de documentação e o que realmente é preciso lá para aprovação? O que causa essa diferença aí que você está falando? Do corretor achar que vai ser aprovado e vocês lá terem essa visão de que não vai ser aprovado. Hoje, um grande conflito que a gente tem é principalmente na questão de renda informal, que a gente chama, que são autônomos, né? São pessoas que não são assalariadas, não têm um vínculo empregatício ou são servidores públicos. Por quê? A partir do momento que a gente tem um vínculo empregatício, o conta-cheque dele já é a renda ali. Então, é o que está no documento, é aquela renda. Uma ou outra coisa, alguma gratificação a mais, alguma coisa, a gente dá uma olhada para ver se está dentro do parâmetro, mas é o que está no papel, é a renda dele, não tem como contestar aquilo. No renda informal já é diferente. É mais complexo. Porque o cara movimenta a conta, o cara... eu ganhei 3 mil reais. Tá, mas cadê sua movimentação? Não, eu não movimento. Tudo que eu pego é em dinheiro. Tá, mas eu preciso comprovar que essa renda existe. Aí eu preciso que essa renda seja comprovada. Não, eu comprovo na minha palavra. Vai na fé que eu confirmo. E não é muito bem assim que funciona, sabe? Gerente ele quer ter a noção de que aquele cliente realmente, aquela renda não é fraudada e que aquela renda realmente tem existência naquilo, até por garantia do gerente e da própria instituição bancária de que é um cliente saudável, um cliente que não vai dar, teoricamente, não vai dar inadimplência ao banco. Né? Então, muitas vezes na renda informal a gente tem muito esse conflito. Por causa que o cara fala que ganha tanto, mas talvez não comprova, ou comprova muito mais do que ganha, né? Já tive casos que o cliente fala que ganha 3 mil, na movimentação dele tem no mínimo 60 mil por mês. Você fala, cara, da onde que 58 mil você tá saindo? Assim, é custo seu para você falar que só tira 2 desse daí. Então a gente gera muito esse conflito aí por causa que a gente questiona algumas coisas. E aí muitas vezes o que a gente vê de questão é que muitos, não vamos generalizar, claro, né? Mas sim, tem corretores que basicamente eles não perguntam para um cliente qual que é a renda. Cara, toma aí o extrato, vê o que o cliente ganha. Ué, mas quem sabe o que ele ganha é o cliente. Então, os caras já jogam direto já joga na minha mão para assim, ver o que ele ganha, porque ele precisa financiar tanto. Não, mas eu preciso saber o que ele ganha e eu só vou confirmar essa informação dele. O que ele faz? Ele é autônomo. Mas autônomo é o quê? É feirante? É vendedor? Então, assim, muitas vezes a gente vê que o corretor, não sei se por medo de perguntar na hora e fazer muito questionamento, o cliente estressar alguma coisa, não faz perguntas. Perguntas básicas que me auxiliam a auxiliar o corretor, auxiliar a venda. Então, muitas vezes vem lá a informação e eu pergunto, tá, mas faz o quê? Não, peraí que eu vou ligar pro cliente. Não, mas ele devolve, o cliente é feirante. Tá, mas você sabe que feira que ele faz? Só pra gente ter anotado, porque o gerente vai perguntar isso. Não, pera, deixa eu ligar de novo. Aí você começa a estressar o cliente. Então, assim, a gente entende que muitas vezes falta também algumas informações básicas, porque eu não sou eu que falo com o cliente, eu não tenho esse contato inicial. Contato inicial é corretor. É corretor, né? Vocês só intermediam ali, só o banco e o corretor, né? O cliente com vocês é o corretor que intermedia, né? E a gente faz lá a entrevista com o cliente na hora de assinatura de formulários. E nós temos que explicar para o cliente como é que é o passo a passo que vai funcionar aquele financiamento dele. E falar para ele que na hora que chegar na concessão gerencial, assim, na entrevista com o gerente, ele tem que ser... tem que bater as informações. Tem que bater as informações. Se o corretor não fala nada disso para ele, ou ali ele fala, não, mas eu não estou sabendo disso, se é dessa forma, eu não vou querer mais. Perdeu a venda ali. Se deixa de falar para o cliente, vai na concessão gerencial, o gerente vai perguntar. E aí se o cliente... Ali cai a venda porque a concessão não vai ser feita. Sim, porque as informações estão batendo com o que ele está falando. Né? Exato. E nós somos obrigados a falar isso para o cliente. Porque nós, principalmente com parceria que nós temos com construtoras. A construtora nos cobra aquilo ali. Se eu falei que o crédito está aprovado, é porque eu já analisei o cliente. Eu já sei que aquele cliente vai chegar lá na frente e vai ter uma concessão gerencial, uma entrevista boa. Se nós não falarmos nada disso, o cliente vai na frente e cai a venda.
E aí a construtora nos cobra. Por que você disse que está aprovado e caiu a venda? Está na planilha dela de recebimento. Então a responsabilidade é muito grande. Entendi. Então acaba que gera um pouco esse conflito, mas é superável. Eu acho que conflito, não é nem a palavra, mas é atrito, né? É um atrito, assim. Um atritozinho ali por falta de procedimentos, né? Certos ali. Você comentou em relação à renda tá maior do que o que o cara ganha. A movimentação tá maior do que a renda que ele fala. Nesse caso também dá ruim? Dependendo do que for, pode dar. Porque assim, as aprovações que a gente fala que são, é aprovação sistêmica, né? Que a gente joga no sistema do banco. É tipo um cara crachá. Peguei o RG, os dados no RG, eu jogo no cadastro, tem que bater. Então, basicamente, tudo que eu jogo lá, o sistema entende que eu estou fazendo da forma correta. Então, aquilo lá vai para a conformidade do banco, essas coisas tudo passa. A segunda aprovação é gerencial, ou seja, o gerente ele tem autonomia de aprovar ou não aquele crédito também. E aí é o que o Sérgio falou, a intenção nossa é que esse processo chegue até esse ponto e nesse ponto seja aprovado e seja assinado o contrato. Então o gerente também vai fazer esses questionamentos para entender. Então assim, o cliente que movimenta mais ou menos, quer dizer que se movimentar menos ou movimentar muito mais vai ser negado? Não, porque não necessariamente. Não necessariamente, porque o informal é muito variável a situação, depende muito da profissão, depende muito do que eu falo. Eu já tive casos que o cara ele comprava carro de leilão, reformava e vendia. Ou seja, saía 30 mil da conta dele, entrava 40 mil. O lucro dele foi aqueles 10 mil até menos por causa da reforma. Mas a movimentação dele era muito alta. Mas a profissão justificava a movimentação. Entendi. Então é por isso que a gente gosta de saber o que ele faz, justamente para ver se a movimentação justifica aquilo lá. E aí o gerente ele vai também entender essa justificativa. Vai fazer essa análise. Ele vai fazer essa análise, muitas vezes uma entrevista com o cliente. Aqui você está falando que você é vendedor de carro, como é que você vende? Você vende quantos carros? Você compra onde? Alguma coisa? Se o cara... então, peraí. Então, tem alguma informação errada aqui. Quem está mentindo, é isso que pode fazer cair uma venda também lá na hora. E é isso que a gente também tenta evitar isso daí. Então, por isso que a gente tenta fazer a análise e ter informações antes, justamente para poder já saber exatamente da forma correta que vai ser feito o processo. Entendi. Essa questão. Então, mas a movimentação alta e baixa não é exatamente isso que vai negar. Depende de como é que vai estar a movimentação. Show. E vamos falar um pouquinho também agora mudando um pouquinho de assunto, questão das modalidades, né? Um pouco mais teórica agora, questão, né? Quais são os tipos quais são os programas, né? De funding, né? Dos financiamentos, que tipo de financiamento que existe, comenta pra gente um pouquinho. Tá, então hoje de modalidade a gente trabalha basicamente com 2 modalidades. Minha Casa Minha Vida, que hoje é Caixa Econômica, se não me engano o Banco do Brasil, não tenho certeza se tem, se tiver não é um volume tão expressivo, então basicamente é Caixa Econômica, a gente fala de Minha Casa Minha Vida, que o funding vem do recursos do FGTS, então todos os recursos que o FGTS são recolhidos dos trabalhadores, eles servem para além de saneamento básico, fazer toda a infraestrutura, né, do país inteiro, ele também financia a habitação. E tem o SBPE, que aí já é um juros maior do que o Minha Casa Minha Vida, já é uma modalidade normalmente de médio, alto padrão, que aí todos os bancos trabalham ele. Então não é só Caixa Econômica exclusivamente, tem Itaú, tem Bradesco, Santander, todo banco que faz financiamento imobiliário, eles fazem através dessa linha de SBPE, que o recurso ele vem destinado à poupança. Então, daquelas poupanças que ficam também são utilizadas para fazer, bancar o financiamento habitacional. Então, basicamente, a gente trabalha com essas 2. O SBPE, eu costumo falar que não tem uma regra específica. A regra é aprovar crédito para o cliente. Porque o cliente ele pode ter imóvel, ele pode ter outros financiamentos imobiliários, ele pode ter o que ele tiver. Se ele tem capacidade para aprovar mais um crédito... O único fator determinante é a renda mesmo, capacidade de pagar. Renda e capacidade de pagamento. Então, enquanto ele tiver capacidade de pagamento e essa capacidade deixar ele financiar 15 imóveis, ele pode financiar 15 imóveis que não tem problema nenhum. No Minha Casa Minha Vida já são regras mais específicas. Até por ser um programa do governo destinado à habitação, à casa própria, o cara poder ter a sua moradia lá, então são regras mais específicas. O cliente não pode ter imóvel no nome, não pode ter financiamento. Hoje, Minha Casa Minha Vida, dependendo da renda, chega até R$350 mil o valor do imóvel, rendas até R$8 mil. Então, são
públicos mais específicos que o banco trabalha. Tem mais exigências. Exato, ali, né? tem mais regras. Restrito. Então, o corretor também tem que ter essa noção de regra, até para ter a noção de enquadramento do cliente e noção de perfil, né? A gente sempre volta para a questão de entender, de conhecer o cliente. Porque é um programa direcionado a uma classe que não tem imóvel. Não é que quem já tem um imóvel não possa financiar o outro, né, Gabriel? Isso. Ele Sim. pode. Mas não 95% é o primeiro imóvel. Uhum. Então, assim, dá uma condição para aquela família adquirir o primeiro imóvel. Então, tem que ter várias regras para poder atender todo mundo. Para assumir esse caráter social mesmo. Exato, exatamente. porque o programa tem esse intuito, né, de caráter social. Então, por isso que os juros são mais baixos, por isso tem subsídio, dependendo. Que é para realmente ajudar o cara a sair ou da casa dos pais, ou sair do aluguel, ou ter realmente a primeira moradia. Normalmente, você imagina hoje, dependendo da renda e do imóvel, do valor que ele for comprar, a pessoa pode ganhar um subsídio de até 55 mil reais do governo. Nossa, bom, hein? É uma ajuda muito grande, né? Show. Então fala um pouquinho também pra gente dessa questão assim, as principais, o que o corretor tem que saber ali, pelo mínimo ali que ele tem que saber sobre Minha Casa Minha Vida, que tem aquelas questões dos estágios ali, né, dos níveis questão e tal, de renda, essas de coisas renda, tudo. como é que é? Você consegue, num corte, num short, falar sobre... Não, mas vamos resumir bem resumido aqui. Acho que o Minha Casa Minha Vida, a pergunta básica, quando os clientes entram na sua mesa, você vai perguntar para ele, você tem imóvel no nome? Porque se ele tiver imóvel no nome, já não é, porque assim, não é considerado mais uma moradia, ele é considerado um investimento. Então assim, eu tenho imóvel em Trindade, aqui na nossa região, eu tenho imóvel lá em Trindade, mas não quero morar em Trindade, por N motivos meus, eu quero morar em Goiânia. Mas é na região metropolitana, você tem onde morar, você só não quer morar lá. Então não é um caráter social. Então você está investindo em outro imóvel para você morar em uma localidade que você acha melhor, pelos motivos que você tem. Ah, não, mas eu não tenho nenhum imóvel, eu moro de aluguel, eu quero comprar um imóvel para mim, porque eu quero. O que eu pago de aluguel, eu acho que um investimento melhor, normalmente eu pagar minha parcela própria, né? Pagar o meu imóvel. E aí sim já entra um caráter social. Então a pergunta básica é saber se o cliente tem imóvel no nome dele. Se ele não tem, normalmente ele vai enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Tá? Essa é a questão básica. Então, resumindo, num corte, é perguntar se ele tem imóvel ou não. Hoje, rendas até R$8 mil, familiar. Então, quem for participar do processo, todas as rendas somadas tem que dar no máximo R$8 mil. Bruto ou líquido? Bruto. Bruto. A Caixa só trabalha com renda bruta, é considerado. Então, todos os participantes, vai participar 4 pessoas, normalmente não tem um limite. O máximo que a gente já fez foi 4 pessoas no processo. Todas as rendas somadas tem que dar R$8 mil no máximo. Imóvel até 350 mil. Tá? Claro que dentro daqui, resumindo, tem algumas especificações mais. Uma rendinha menor, tal, um imóvel vai até um valor menor também. Aí a gente vai fazendo esse quadramento. Essa questão. Mas basicamente a regra geral da Minha Casa Minha Vida são essas. Essas, basicamente. Tá, e aí falando dessas etapas lá daqueles estágios, até 150 mil, não sei o quê, questão de subsídio, que nem ele falou ali. De forma geral ali, quais são as etapas? Qual que é o termo correto? Do fluxo do processo? Não, falo aqueles níveis lá, até 300 mil é o máximo, né? Só que aí eles dividem em faixas. É faixa de... Faixa, isso, as faixas. Hoje... Quais são as faixas? É isso que eu tô querendo dizer. O Minha Casa Minha Vida hoje, a renda é até 8 mil, mas o faixa 1, o faixa 2, ele vai até 4.400 de renda. Então, assim, tem o faixa 1 que vai 2 mil, aí depois tem 2 mil, um centavo até 2.600. Aí tem várias faixas que vão vários juros diferenciais para o cliente. Mas, para resumir, até o faixa 2 são rendas até R$ 4.400. Nessa renda de 4.400, o imóvel em Goiânia, como exemplo, ele tem que ser vendido no máximo a R$ 255 mil. Aí já não é o 350, que é o máximo, por causa que essa renda ela só permite até 255. Entendi. Passou de 4.400 até 8 mil, aí é 350 mil em qualquer lugar do país, né? E não importa o tamanho da cidade. Até 4.400, cada cidade tem o seu teto limite de valor. Goiânia 255, Aparecida 245, como exemplo. E aí é uma outra coisa que eu falo para o cliente, voltando ao perfil do corretor. Eu já vi muito corretor querendo vender imóvel de 300 mil, 350 mil para um cara que ganha 4. Nem no Minha Casa Minha Vida ele enquadra. Porque ele fugiu do teto do valor do imóvel da cidade. Porque a renda dele não permite ele comprar até R$ 255 mil de imóvel. 300 mil ele vai para um outro teto de juros.
vai com outro enquadramento que para ele é Então, pior. para Goiânia, o teto para imóveis, no caso Minha Casa Minha Vida, até 4.400 de renda, de renda é R$255 mil. show de bola. E Tá. Aparecida? 245. Massa demais. Isso aí é Então é uma coisa que você também tem que saber, porque perguntou pro cliente, minha renda é 4 mil, você sabe que você vai oferecer um imóvel de até 255 mil para ele. Não adianta oferecer um maior que ele não vai financiar. conseguir. E aí até R$8.000 o cara pode financiar um imóvel de R$350 mil em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Assim, o valor, na verdade, assim, não tem um teto por diferenciação de cidade. Então, Isso. Em Goiânia, Bela Vista, Qualquer lugar. Goianápolis, tudo é o mesmo valor de teto. O Minha Casa Minha Vida ele é intuito para o cara onde ele mora, onde ele trabalha. Então ele não pode sair financiando Minha Casa Minhas Vidas pelo Brasil inteiro. Até porque ele tem que comprovar a renda dele. Tem que comprovar renda ou moradia na cidade. mesmo porque lugar. é um caráter social, um cara de moradia. Então, se o cara vai comprar lá em Manaus, mas ele não mora e trabalha lá, para que ele está comprando lá uma casa que no intuito é para ser para a moradia dele? Entendi. Então ele compra na região dele, onde ele trabalha, onde ele mora. Show de bola. Então é outra regra da Minha Casa Minha Vida também, que é sempre focado na moradia própria. Entendi. Massa demais. Show. E aí tem alguma coisa a mais para comentar nessa questão do Minha Casa Minha Vida? Algum erro, alguma observação ou não? Não, é mais realmente Saber isso aí, né? Então saber essas regrinhas básicas, saber enquadrar saber o se o cliente cara melhor já tem imóvel. e mandar para essa Sacred avaliar ele. Isso é importante, né? Mandar lá para essa crédito. Manda pro Sérgio lá e pro Gabriel que eles dão um jeito. Se for possível, né? Exato. E aí, então, falando de SBPE. Hoje o SBPE, basicamente... você comentou, né? É tudo que foge da regra do Minha Casa Minha Vida. E não tem limitação ali, né? Você já comentou se o cara ganha 7 mil, enquadra Minha Casa Minha Vida, mas tem imóvel no nome, ele desenquadra. Então ele vai pro SBPE. Que é um jurinho um pouco maior. Um pouco maior, essas coisas tudo. Não impede ele de financiar, mas é claro que vão ser condições diferentes. Saquei. Aí tem que analisar. Eu falo sempre também que no SBPE, o cliente, muitas vezes, você acabou de falar, questão de um juro um pouco maior, né? Ele é um pouco maior do que o Minha Casa Minha Vida, mas tem muita gente hoje querendo aguardar, ver se reduz o juro. A gente sempre fala e discute com o corretor e fala com o cliente. A partir do momento que reduz o juro, aumenta o preço do imóvel. Então, assim, ele nunca vai chegar a adequar essa situação. Isso. Se abaixa o juro, já fica mais barato, tem mais gente querendo financiar, né? Exato. Se tem mais gente querendo financiar, tem mais gente querendo comprar. E quem tá vendendo vai vender mais caro. Se tem mais de procura. Tem muita gente querendo comprar. Se você tem 2 procurando, agora tem 7, você vai jogar um preço mais pra cima, então né? calma aí, era 300, agora já... Era 350, agora já é 400, né? Verdade. E aí, falando de juros, como é que tá aí essa Selic? Como é que tá o relacionamento da Caixa e dessa questão de crédito para quem está querendo financiar? Como é que está o mercado, vamos dizer assim? Como é que vocês enxergam? Então, com a Selic tem sido reduzida, né? Já de um tempo para cá, como acho que estava 12,75%, 13%, hoje está em 10,75%. A gente ainda não viu movimento nenhum de banco para reduzir juros. A gente acha, e é opinião própria do que pessoal, do que eu leio essas coisas e sentimento mesmo próprio, que a gente acha que esse ano, se for começar a ter alguma redução, vai ser mais pro final de ano, se a Selic continuar tendo um ritmo de redução aí. Né? Então, assim, a gente vê que talvez estão falando que vai ter um mais conservador, Selic não vai reduzir mais tanto assim, vai esperar para ver o que vai dar. Então, assim, acho que os bancos ainda não estão tão pressionados assim em juros para reduzir. Tão confiantes, né? Até porque tem questão de inadimplência, questão de economia, tem outras variáveis aí. Então, a gente não vê muita movimentação do banco reduzir. Até também porque se houver alguma redução, também a gente acha que não vai ser drasticamente uma redução. Por quê? O teto da Minha Casa Minha Vida hoje é 8,16 ao ano de juros. Acho que nenhum banco vai reduzir um juros para ficar pau a pau com Minha Casa Minha Vida. Então, não é o intuito disso aí. Então, provavelmente, hoje a Caixa está com 9,79, os juros mais baixo dela, dependendo do relacionamento. Se for reduzir, a gente acha que vai chegar lá perto de 9, alguma coisa. Então, não é tanta diferença assim, igual você falou. Vou esperar reduzir para comprar imóvel. Para reduzir, talvez pegar 0,5%, 0,7% a menos, para você pegar um imóvel custando 100, 150 mil reais a mais. É melhor você trabalhar mais e ir amortizando o financiamento. E olha lá, você encontrar esse imóvel depois, na hora que você decidir comprar. Sim. Então, assim, a gente não vê muito essa questão. A gente até fala, cara,
compra o imóvel, daqui se reduzir os juros, vamos supor, chegar a 7% como chegou a Selic, eu acho bem pouco provável isso acontecer novamente, o cliente ele tenta fazer uma portabilidade, o SBPE permite isso, porque a portabilidade nada mais é do que você trocar para outro banco ou negociar com o seu próprio banco lá um juros menor. Mas sim, mas pelo menos você já está com o imóvel comprado, já está com o imóvel adquirido, já está tudo certinho. Já está pagando o que é seu, né? Exato. Então, assim, ó, isso a gente não vê tendo muito essa redução esse ano. Então, para o cliente que está esperando, a gente já recomenda que faça a aquisição do imóvel mesmo. Quanto antes, com a SA Crédito. Exato. Com a SA Crédito. E você perguntou a questão do banco. O banco ele também tem essa visão de inadimplência, visão de empréstimo mesmo. Então, assim, hoje a Caixa, mesmo sendo um banco público, ela continua sendo um banco. Então, ela continua tendo que dar lucro, dar resultado. Então, ela continua tendo todo esse interesse dela de fazer o crédito ser um crédito saudável para ela também, até para ela continuar emprestando cada vez mais. Então, a gente vê também que hoje, assim, no SBPE está sendo mais criterioso, e o que a gente tem ouvido falar não é só Caixa Econômica, e também outros bancos se englobam nisso daí, é mais criterioso na aprovação de crédito. Então, o banco hoje ele tem exigido, não exigido, ele tem ele priorizado, ele quer um cliente que é um cliente bancário, um cliente do banco, um cliente de relacionamento, né? Então, aquele cliente, claro, que é como se fosse um aventureiro, ele só vai lá no banco procurar só para pegar o financiamento juro mais barato lá, mas prefere ficar no outro banco onde ele paga mais caro, acaba que dependendo não é tanto o intuito do banco também fazer esse empréstimo para esse tipo de pessoa. Então, o banco hoje tem se tornado mais criterioso nessa questão. Porque eu mesmo eu sempre tive essa mentalidade da Caixa, né? Caixa é só para financiamento. Eu vou lá, se eu precisar de financiamento, eu vou na Caixa, mas eu tenho meus outros bancos aqui e tal. Hoje a Caixa não. Hoje a Caixa ela quer o cliente que seja fidelizado. Eu tenho a taxa mais baixa em qualquer tipo de produto. Eu tenho a taxa mais baixa no habitacional. Tem alguma outra, o Gabriel gostaria até que entrasse aqui em outra modalidade que tem, que só a Caixa faz. Que é a aquisição e construção. Aquisição e construção. Então, são produtos que ela oferece no mercado com uma condição menor de taxa de juros. Então, por que não esse cliente lá tirar só o financiamento e ir embora? Embora, né? A Caixa, então, ela perdeu o interesse nesse cliente aí, que só quer o financiamento. Exato, ela quer um cliente de relacionamento, igual a gente estava até comentando aqui antes, né? Você me conhece, vamos supor, você me conhece há 5 anos e conhece o Sérgio agora. Você tem o dinheiro para emprestar lá para quem que você vai priorizar o empréstimo, para quem você conhece há muito tempo e sabe ainda, sabe o relacionamento, sabe que paga em dia, ou para alguém que chegou agora. Então você vai sempre escolher aquele que tem um relacionamento. Então hoje a gente indica para um cliente que não teve um crédito aprovado ou teve um crédito aprovado menor do que esperava, esse cliente ele tem que se tornar cliente banco. Tem que se tornar cliente caixa, na verdade, né? Então vai abrir uma conta, contrata um cartão de crédito, um limite, faz um investimento no banco, começa a gerar toda a sua movimentação, ou a maioria começa dela... Começa a flertar com o banco, ali, né? Começa a namorar, né? Aquele namoro, daqui a pouco vira um casamento. Cinema, e tal. Exato, daqui a pouco vira um casamento vantajoso para ambos lados, né? Que é um relacionamento ganha-ganha. O banco ele também quer ganhar, o banco ele não quer emprestar só por emprestar e o cara dever ele, alguma coisa assim. As questões. Então o banco ele também tem as mesmas despesas que o outro banco tem. Então o cliente, eu já escutei cliente falar, mas eu já estou pagando juro para a Caixa. Por que está exigindo que eu vá para lá? Não, ela quer você como cliente inteiro. Sim. Ela não quer você só para um tipo de financiamento. Só para um produto. Né? Todo dia do vencimento você vai lá e deposita aquele valor da parcela. Não é isso que ela quer. Ela quer relacionamento ali, quer o cartãozão cantando todo mês. No mês que canta no outro banco lá, canta aqui também. O outro oferece aqui, a gente oferece também. E de modo geral, as taxas da Caixa são boas, assim, em relação a esses outros produtos? Cartão de crédito, limite? Como é que é o limite da Caixa? É bom? Eu não sei, não tem que fugir um pouco de assunto aqui. Limite, juros, sim, basicamente são parecidos. Tem modalidades são menores, tem modalidades que são parecidas. Então, assim, hoje, sim, o cliente optar, vou ficar lá no outro banco porque tem uma condição melhor, na Caixa, normalmente ele vai ter uma condição parecida àquilo. Né? Melhor ou igual, equivalente àquilo lá, ele vai ter. Então, o cartão, os bancos oferecem todos os mesmos cartões, então tem as mesmas vantagens, que acaba que a vantagem é da bandeira, né? Então, de ter sala VIP, você ganhar pontos. Então, basicamente, a bandeira são semelhantes. Então, e hoje a Caixa tem a mesma vantagem. Aquela questão, o outro banco lá
me atende. Hoje, basicamente, tudo tá virando digital. Então, basicamente, você não está indo na agência mais. E a Caixa também tem se digitalizado para isso. Hoje já tem o WhatsApp, atendimento via WhatsApp, tem os aplicativos dela. Então, basicamente, hoje o cliente tem evitado ir a banco, né? Hoje a gente vai, basicamente, hoje eu vou mais a banco porque eu tenho que resolver os processuais, suspeito, né? mais do que ter que resolver algum problema de negócio, dependendo do que for, eu resolvo pelo meu aplicativo lá, então... A Caixa, pra você ter uma ideia, ela está trabalhando e forte nisso. A assinatura vai ser assinatura digital nos contratos de financiamento, a curto prazo. Que top, hein? Então, isso vai melhorar demais, até porque os cartórios estão entrando já nisso, né? Tem cartório que já aceita assinatura digital. Então, assim, vai acelerar muito e diminuir muito o trabalho. Vai dar mais agilidade, hoje, né? Tem cartório aqui em Goiânia que ele faz todo o registro dele é digital. Rapaz, qual que é esse cartório? Tem que descobrir que cartório que é esse aí. Pode falar? Pode. É da quarta circunscrição. Você vai registrar lá, normalmente 3 quadrinhos tá registrado. Você deixa o original, eles escaneiam o original, te devolve o original, daqui 4 dias o digital tá na sua mesa, tá no seu e-mail. Que top, hein? É rápido e tudo digitalizado, não fica nada com eles lá. Então, e os outros cartórios estão começando a mexer com isso. Isso aí é surpreendente pra mim. Cartório é bicho ruim, né? De mexer é cartório. Os caras não Mas todos estão entrando já nessa seara. Eles estão indo pela força bruta agora, né? Não tem como mais mas recusar. Sim, o cartório é bom também, né? Quanto mais ágil, mais rápido ele recebe também. Também, né? Então o cartório também tem essa visão dele, também ganha. Em relação agora, eu vou só puxar um gancho aqui agora, pouco fora do assunto, mas que tem a ver com isso aí, com digitalização. Só que antes disso, só que fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: o que a Caixa tem exigido de forma objetiva mesmo, obrigatória, de relacionamento na assinatura do contrato lá de financiamento? Que ela exige lá segurinho, uma coisa assim, não tem? Ou não tem? Na verdade, assim, exigência não é, porque assim, na verdade ela vai lá, opcional, né? Opcional, mas assim, ela vai, como qualquer outro banco que você for, qualquer financiamento que você o gerente quer como você cria o relacionamento, que você faça seguro, assim. Hoje, obrigatório é a taxa, que é a taxa do processo mesmo, que é gerado, tá nas tabelas de tarifas lá, aí depende de cada modalidade, cada financiamento, cada enquadramento. Aí essas taxas variam, a gente também informa para o cliente isso antes, para ele ter essa noção do custo que ele vai ter lá no dia, para não ser pego de surpresa. E o gerente também vai querer criar o relacionamento, o vínculo dele, através de alguma coisa que seja benéfica a ele. Não só seguro, uma previdência, uma capitalização, alguma coisa. O gerente também vai oferecer. E é indicado que o cara... É indicado que é relacionamento, né? Tá indicado que o cara vai ficar lá 30 anos com o banco. Assim, não 30 anos, normalmente 15, no mínimo 15 anos, ele deve ficar com o banco, até que tá esse imóvel aí. Então ele é um cliente e isso gera um relacionamento para que no futuro ele precise de algum outro crédito, ele consiga o crédito com mais facilidade. Então muitas vezes eu já vejo, cara, não vou fazer aqui, não vou fazer seguro de vida, alguma coisa. Mas você vai olhar pro cara, ele tem um seguro de vida em outro banco, ele tem alguma coisa em outro banco. Tem um seguro de carro. Tem um seguro de carro, então assim, por que não priorizar a Caixa? Porque a Caixa... Tá emprestando... a Caixa, a gente entende assim, a Caixa é quem tá realizando seu sonho. Não foi o outro banco que você tem o seguro que realizou o seu sonho, é a Caixa. Então por que não priorizar a Caixa nesse sentido também? Já que você vai fazer, já que você tem, por que você não prioriza o banco que te ajudou no momento que você precisou? Show. Então essa é a questão. Mas esse daí é conversado, a gente informa o cliente que tem essa questão tudo, mas essa proposta, mas são opcionais. Entendi. E a outra questão que eu queria falar é a questão da tokenização de imóveis. O que vocês já sabe o que é ou não? Não. Eu já ouvi bem... Eu também sei pouco, assim, mas então não vamos entrar... Acho que quando entrou nessa questão dos NFT aí, o pessoal começou a comentar disso aí, mas... Até agora não tem nem... Não vi nada disso daí, de falar. Mesmo. Hoje a gente briga, a gente quer que o banco já comece a questão da assinatura digital. Que já facilita muito. Muito, se começar a fazer, já vai facilitar demais os processos. Show. Mas a tokenização ainda não ouvi falar muito, não. Só naquela época de bombou os NFT aí que começaram a falar. E em relação, voltando agora também na questão da Selic ali... Qual que é a expectativa de você, assim... Ou expectativa não, mas eu falo assim... O feeling, né? Que você comentou de feeling, né? Em relação a Selic, se vai continuar descendo, se vai subir... Então, não você comentou também a questão do Lula do presidente, né? Tá querendo expandir um pouco, do governo, né? Tá querendo expandir a questão do Minha Casa Minha Vida, a faixa ali... a faixa de renda, né? Então, atingir a classe média, né? Isso.
O intuito desse governo sempre foi, né? Eles que criaram Minha Casa Minha Vida, então assim, sempre foi do governo de habitação em prol mais social, né? Uhum. Então hoje o governo, desde que assumiu o governo aí, eles mudaram, antes era o verde e amarelo, voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, teve essa ideia de conseguir agregar quanto mais gente para Minha Casa Minha Vida, que facilitasse a compra do imóvel, melhor para o governo, é a intenção do governo fazer isso. Então, teve essa conversa inicialmente ano passado de aumentar até R$ 12.000 a faixa de renda, porque engloba um público maior de gente. Ainda não teve essa alteração, mas essa semana passada, voltou a ter essa questão Essa discussão, de aumentar o valor, liberar mais recursos para poder fazer financiamento. Porque eu vejo muito que o pessoal ganha 8 mil, está enquadrado no Minha Casa Minha Vida. O pessoal que ganha de 8 a 12, que é a ideia do governo, meio que está num limbo aí, porque o imóvel do Minha Casa Minha Vida, o cara talvez não quer comprar, porque ele quer um imóvel um pouco melhor. E esse imóvel um pouco melhor está mais caro, e aí, por ele não enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ele não tem as condições de financiar aquilo, ou tem que dar uma entrada maior. Então tem um público meio perdido nessa questão. Aí, né? Assim como era um público quando o Minha Casa Minha Vida era 200 e poucos mil, o teto, que tinha um público acima disso aí, que também não comprava, que agora passou a comprar porque chegou a 350 mil, esse público de 2 mil também eu entendo que está um pouco perdido, porque ele não quer um imóvel mais barato e ele não consegue comprar um imóvel mais caro. Então, ele está... Em função de taxa de juros. Em função de taxa de juros. E a ideia do governo é conseguir incorporar esse pessoal, porque a ideia dele é sempre ser mais social. E a questão do funding aí, do funding, né, da poupança, do FGTS, como é que tá? Qual que é a visão de vocês aí? Tá bom? Tá mais ou menos? Como é que tá? A poupança hoje está migrando, né? Aham. Para outras aplicações, para outros tipos de negócio. Além daquele que tira muitas vezes por necessidade mesmo, as aplicações hoje, cada R$ 1.000 aí se aplica em qualquer banco digital. Isso. Né? As pessoas estão diversificando mais, né? Muito. Essa questão. E a questão da taxa Selic diminuir ou não, eu acho que nesse momento tudo depende da inflação, né? Então a taxa Selic acho que vai, mas eu acredito que ela ainda continue decrescendo, que ela continue diminuindo. Nessa tendência aí, né? Eu também entendo essa questão que vai continuar, talvez num nível mais devagar agora, pelo que eu li, a semana passada falou que talvez vai ser mais conservador, reduzir um pouco, esperar para ver que a redução vai causar, reduzir um pouco. O governo vai pressionar para reduzir, mas o Banco Central está sendo bem independente nessa questão aí. Então, acho que vai continuar reduzindo, talvez um pouco mais. Eu acho que isso daí não vai influenciar tanto na linha de crédito até o final do ano, aquela visão minha, que talvez não vai ter tanta essa diferenciação. Talvez facilite um pouco um crédito, abra um pouco mais a torneira para ter mais financiamento, mais aprovações, né, de crédito. E a poupança aí, a gente tem lido aí que tem estudado outras alternativas, que a poupança hoje, que com conhecimento, o pessoal tem visto que talvez investir em outra coisa tem mais rendimento, e como o fundo é muito da poupança, quanto menos tiver ali, menos possibilidade o banco tem para emprestar. Então o banco começa a procurar outras alternativas, outras linhas, LCI, CRI, essas coisas, para poder se abastecer de recursos. E a Caixa já está se movimentando nesse sentido? Já. Hoje a Caixa é o principal banco, player, Minha Casa Vida 99%. Não, falo no sentido do funding, né? De buscar outros recursos. Sim. Então, sim, os bancos têm estudado, não só a Caixa, né? Porque o SBPE, como é geral... Então, mas eu tô te perguntando se a Caixa, se vocês já perceberam, já enxergaram que a Caixa tá fazendo essa movimentação aí de buscar outros recursos pro funding dela. É isso que eu... Tem feito a questão de LCI, CRI, até o próprio governo também para ajudar a questão de liberar compulsório, que eu acho que é 20%, né, Sérgio? De liberar para só 15%, porque o compulsório é o dinheiro que o banco tem que guardar junto ao Banco Central. Então tem 20% obrigatório guardado lá. E aí, se tirar 5%, não sei quantos bilhões injeta para fazer empréstimo. Né? E aí quem que tá discutindo isso? É o Congresso? O governo e junto aos bancos também, que os bancos também estão tendo essa questão. Eles estão querendo diminuir a quantidade de dinheiro que eles têm que deixar lá no Banco Central. Exato, para poder ter mais recurso para emprestar mais. Porque acaba que chega num teto, ou você consegue arrumar outras linhas de crédito, talvez um pouco mais caras, aí tem que fazer todo o estudo,
ou você consegue liberar aquele recurso guardado para começar a emprestar. E esse, no caso desse aí, eles iriam emprestar, no caso, com a mesma taxa de juros do SBPE? Sim. Essa aí foi emprestado mesmo taxa de juros, porque como não fica retido, tirar 5% ali já não sei quantos bilhões ali já injetados para poder emprestar. E é isso. Então, assim. Mais um bilhãozinho lá para SA Crédito aprovar. Meu Deus. Então, assim, são estudos que o banco ele se movimenta, né? O banco ele deu. A área de habitação para esses bancos traz muito cliente. E é muito seguro, assim, eu acho que é uma das mais seguras, né, querendo ou não? Porque você pelo menos tem um imóvel ali como garantia, né? E hoje, essa parte jurídica tá bem rápida, né, de leilão, essas coisas. Sim, tá bem rápido essa questão de retomadas, caso, claro que a gente não deseja isso, né, que o cliente tem o perdido imóvel. Mas, sim, e também o imóvel financiamento, ele não agrega só financiamento, né? Normalmente tem estudos aí que falam que o cara fica 12, 15 anos se ele vai comprar outro imóvel. Tem gente que nunca mais compra um outro imóvel. Tem um cara que ele vai ficar com o banco ali no mínimo uns 15 anos. Então o banco ele vai ter um cliente por 15 anos. Vai ter uma carteira para poder oferecer algum produto, oferecer algum serviço para o cliente e poder se ser remunerado por causa disso, conseguir fazer a carteira render, né? Então o financiamento ele não é só financiamento, ele é um monte de coisa. Então por isso que os bancos brigam muito por uma carteira de financiamento, porque um cliente vai ficar muito tempo com o banco. Então para o banco é vantajoso fazer isso. Saquei. E vocês oferecem lá alguma linha de crédito de LCI, de CRI? Não, tal, a questão de linha pessoal a gente não trabalha. A gente trabalha com parte de abertura de conta, aprovação de cartão de limite, cartão de crédito, consórcio, esse tipo de coisa a gente faz. Agora, empréstimo pessoal ou linha de investimento é diretamente com... Não, mas eu falo para pegar financiamento que usa como funding Isso aí a gente não fica sabendo de onde que vem. Sabendo. O banco que faz o ajuste. Lá em cima. O banco que faz o ajuste dele para fazer os empréstimos, essas coisas. A gente só sabe se tem. A gente só quer saber se o recurso está pronto lá para ser utilizado. É o que a gente quer. Mas da onde está vindo, normalmente, a gente não sabe. tem. E isso baliza muito a questão de taxa de juro. Então, a poupança é uma taxa de juro. Se vir de outras modalidades... Vai ser mais caro. Pode ser mais cara, entendeu? Hoje seria mais cara. Mas o que a gente percebe é que eles não querem deixar de pôr dinheiro no mercado para poder fazer isso. Porque o mercado imobiliário está em franco crescimento. O que deu o crescimento que teve, principalmente no Minha Casa Minha Vida, depois que aumentou para 350 mil, foi uma coisa absurda. Tá super aquecido. Que legal. Massa demais. Então vamos falar agora de aquisição e construção, né? Vamos falar de construção agora. Você comentou lá atrás que no caso do SBPE você pode financiar vários imóveis desde que a sua renda comporte aquilo, né? Já na aquisição e construção, a princípio não, né? Só pode fazer um financiamento, né? Isso. O aquisição e construção, ele teve umas regras aí. Umas limitações. Que a galera tava fazendo micabrita. Por vários motivos. Um desses é que muita gente pegou vários empréstimos e não atrasava a obra, não construía alguma coisa. Então começou também a gerar uma demanda para a Caixa, né? De prejuízo. Sim, retrabalho, né? Retrabalho, ter que ficar monitorando essas obras, alguma coisa. Além da questão de funding, de empréstimo, priorizar algumas modalidades, né? Então, ano passado, quem tinha financiamento com a Caixa, em qualquer modalidade que fosse, não financiava a aquisição de terreno de construção. Mudou, foi semana passada? Semana passada mudou, que agora o cara ele pode ter outros financiamentos na Caixa, tipo um financiamento de imóvel pronto, novo, usado, ele só não pode ter mais de um financiamento na modalidade de aquisição de terreno de construção. Então, hoje se eu tenho... deu uma colherzinha de chá. Já começou a melhorar. Então, assim, se eu tenho um imóvel financiado e era um imóvel novo, usado, que eu comprei, se eu quiser fazer hoje uma modalidade de aquisição de construção, eu posso fazer. Desde que minha renda comporte. Desde que minha renda comporte, claro. Agora, se eu já tenho um imóvel financiado nessa modalidade, eu não consigo financiar essa modalidade de novo. Mesmo que ele já esteja pronto. Mesmo que ele não pode ter nessa modalidade de aquisição de terreno de construção. Aí o cara tem que fazer uma portabilidade, então. Uma portabilidade. Faz uma portabilidade. Ou vender o imóvel. Ou vende, ou faz uma portabilidade e faz outro financiamento para construir de novo. A ideia dessa modalidade, ela era que a pessoa construísse para morar. Só que e aí o pessoal enxergou aquilo ali e começou a fazer tinha capacidade de pagamento,
Começou a fazer 2, 3, 4, 5 financiamentos e a Caixa percebeu isso. Então, quer dizer, para você fazer várias unidades, é como se você fizesse um empreendimento. Sim. Vai direto na Caixa, que ela te financia, ela tem essa modalidade de fazer um empreendimento de 12, 15, 20, 100 casas, apartamento, ela tem essa modalidade. Sim. Então ela enxergou isso que, e além do é o mesmo fundo, né? Também é SBPE. Justamente. Uhum. E é para todo mundo, é vala comum, mas né? O Aquisição Tendo Construção, ele também tem pro Minha Casa Minha Vida. Ele não é só SBPE. Sim. Desde que ele se enquadre nas regras do Minha Casa Minha Vida e naquele teto de valor, o cliente também pode construir a casa dele dentro do Minha Casa Minha Vida. A vantagem é que ele consegue construir uma casa um pouco melhor, né? Porque o custo é mais barato, né? Na verdade, assim, a grande vantagem que eu vejo nessa modalidade é ele construir do jeito que ele quer. Sim, é outra vantagem. Ele acha do jeito, eu quero um 2 quartos, eu quero 3 quartos, quero mais de lazer grande, eu gosto de ter uma área gourmet. Muitas vezes é difícil você achar um imóvel que enquadra do jeito que você quer. Na construção, você vai fazer o projeto exatamente aquilo lá. E aí você financia, você não tira o dinheiro do bolso, tira pouco dinheiro do bolso, na verdade, né? Para poder fazer alguns aportes lá e vai pagando uma prestação para o banco em referente àquilo. Então, o banco, basicamente, ele financia parte da sua obra lá, você usa o dinheiro do banco, deixa o seu lá guardadinho para alguma emergência, e aí você vai pagando essa parcela. E acaba que isso virou uma vantagem, isso já era há muito tempo, já tinha, mas não era tão divulgado como foi, acredito que após pandemia, que acho que muita gente começou a querer construir, viu que o apartamento era pequeno, do apartamento, querer sair do apartamento que estava trancado, alguma coisa. Antes de 2019, 20 ali, não era tão comum essa questão. A gente nem conhecia direito também, até pra gente também não era aquisição tão... e construção. Na aquisição e construção... Que oportunidade que eu perdi, meu Deus. Mas eu tava na faculdade ainda. A gente também não tinha tanto esse conhecimento. A gente começou a ter, na hora que começou a ter pandemia, começou a surgir esse... Galera descobriu isso daí, a gente começou, mas daqui já tinha antes. E na aquisição e construção, tem muita gente que ainda não sabe que existe essa modalidade pelo seguinte motivo. Ele tem um terreno, ele está pagando ainda para a incorporadora esse terreno. Nossa, uma furada aqui. Aí a hora que ele vai falar, a gente vai falar para ele que a Caixa paga até 80% do saldo devedor do lote dele e arruma até 80% para ele poder financiar a casa dele, ele fala, mas como assim? Eu estou devendo o lote ainda. Não, ela vai pagar o seu saldo devedor e vai te arrumar o dinheiro para fazer a casa. Construir. Muita gente estava esperando terminar de pagar o lote para aí sim estar fazendo uma poupança para ir devagarinho construindo a casa dele. Isso, tem hoje, muita em 12 meses, você constrói sua casa com recursos da Caixa. Isso, tem muita gente ainda que compra. Eu mesmo não recomendo nem a pau o cara comprar lote assim, solto, né? Eu recomendo fortemente que o cara já compre na aquisição e construção. Se você vai financiar um lote, porra, faz mais um esforço ali para já financiar tudo uma vez, né? O lote e a construção. Até porque a ideia do cara provavelmente é de construir lá na frente. Sim, né? ele não é comprar um terreno agora para deixar parado. O que está tendo de aquisição e construção nesses condomínios fechados é muito grande. Muito, né? Muito grande. É que agora, aproveitando de novo a deixa do Gabriel, quando o pessoal começou a ficar muito em apartamento em home office, aí começou a ter o problema, né? Como é que eu trabalho em casa, eu tenho filho lá em casa, eu fico o dia inteiro lá, eu não consigo mais. Começou a querer sair de apartamento para uma casa, onde tem uma área de lazer, onde tem alguma coisa, até para dar vazão até para os próprios filhos, né? Ter espaço ali, né? Sair daquele enclausuramento, aquela lata de sardinha, né? Que apartamento geralmente é apertado. Você vivia, só ia pra casa dormir, aquele tamanho tava te servindo de boa. Na hora que você precisou ficar preso ali dentro. Um menino, cachorro. Um menino gritando, cachorro lá, você falou, nossa, eu preciso de uma coisa maior. Eu preciso de uma casa. Então aí eu acho que começou a bombar muito essa questão de fazer. E aí começou a ter muita gente. E aí hoje até hoje já pegou. Hoje muita gente procura para fazer empreendimento de condomínio. Porque você sai do risco, né? Você tem um risco se eu colocar seu dinheiro todo ali naquela obra. Enquanto você tem um risco de você pegar o dinheiro do banco. Você trabalha com o dinheiro dos outros. E a taxa baratinha. Nossa, uma taxa barata. Nossa, esse negócio comparado a qualquer outro empréstimo que você for pegar, é muito barato. E ainda você paga o juro ali só durante a obra, só sobre o que você vai aplicando. Exato. Né? Então, durante a obra você paga só proporcional, né? Aquilo lá. E aí o que eu falo, cara, você tem o dinheiro para pagar, você não gosta de pagar parcela, não quer juros, o cara faz o seguinte, financia com a Caixa, usa o dinheiro dele, deixa o seu guardado, porque se normalmente obra, vai ter uma emergência, vai ter alguma coisa ali que você vai precisar dar um aporte maior. E vai ter, às vezes, precisar de liquidez, né? Porque querendo ou não...
pegar o dinheiro da Caixa requer uma burocracia, e é lógico que precisa, né? Que a Caixa precisa ter segurança, né? Então, você tendo um dinheiro em caixa ali, você vai ter essa liquidez, tipo assim, deu um... E aí eu falo... Fica mais fácil de gerir o caixa, né? Você não quer continuar com o financiamento, cara, a partir do momento que você finalizou a obra, tá tudo pronto, se você tiver dinheiro lá, você vai lá e quita. Você não pagou, você não pagou quase nada de juros e você amortiza a qualquer momento isso daí. Mas pelo menos durante a obra você tem a segurança que você tem dinheiro guardado para qualquer emergência que acontecer na sua vida ou na sua obra ou na sua vida. Né? Então eu falo, cara, não tem o porquê você querer fugir. Expor, né? Se expor a isso. Exato. Então nossa, é um ótimo meio de fazer também. Essa eu nunca tinha pensado por esse lado, não. De você mesmo querendo investir aportar todo o dinheiro, né? Mas pelo menos durante a obra você ficar com esse dinheiro em caixa, né? Que aí você... Porque querendo ou não, você não tá com nada, né? Você tá com um negócio, uma obra, você tá com obra, que obra é canseira, né? Aí no final a mulher fala, eu quero o armário embutido assim, eu quero a cozinha planejada dessa forma, tal, aí já começa a ficar mais caro, né? Aí já fica mais caro. Porque a partir do momento que você pega o dinheiro com o banco não te libera mais. Você vai ter que ir com aquilo lá até o final. Você vai ter que arrumar dinheiro em outro lugar. E da mesma forma, se você tivesse pegado todo o dinheiro e colocado lá, você também teria aquele dinheiro, né? Exato. Aí não daria pra fazer essas melhorias, né? Exato. Agora, como financiou, você vai ter um prazão ali pra pagar. Vou fazer toda a mobília da casa, do jeito que a mulher quer, tal, sobrou tanto. Eu vou lá e vou amortizar meu saldo devedor. Sim. Então, eu sempre recomendo dessa forma. Show. E quais são as dificuldades, assim, que vocês têm enxergado mais nessa questão da aquisição e construção, assim? Quais são na aprovação de crédito, nessa questão de documentação, quais são os maiores percalços que aparecem? Hoje a gente vê mais a questão, hoje como a Caixa é o único banco que faz essa modalidade de financiamento. Então hoje a gente vê mais a questão do represamento de crédito, né? Então assim, não tem sido aprovado, tem sido mais criterioso, de acordo com aqueles que a gente já conversou de relacionamento, cliente e tudo. Então o banco tem sido mais criterioso nessa aprovação. Então não são todo mundo que aprova, não é para todo mundo que dá certo aquele financiamento que ele deseja. A partir do momento que aquilo deu lá, normalmente o trâmite é basicamente semelhante a um trâmite de um imóvel pronto ou novo. O que vai mudar é que você vai ter que apresentar o projeto da obra que você vai construir. Cronograma e tudo mais, mas sim, aqui lá o engenheiro, normalmente os engenheiros hoje, a maioria que mexe com isso já tem todo o conhecimento. Você vai ter só a burocracia de aprovar o projeto, você mesmo aprovar e aprovar na prefeitura, então demanda-se um tempo maior por causa disso, essa questão, mas o resto do trâmite basicamente é normal. O banco ele vai te liberando aos poucos, então você tem que ter, tem que ter um recurso próprio guardado para poder ir aportando aquela obra. O capital de giro, né? Capital de giro, exato, para a obra não parar, né? Que a obra parada é prejuízo, para ter um capital de giro ali, mas o banco ele vai te liberando de pouco em pouco que você vai precisando lá, que você vai construindo, ele vai te ressarcindo parte daquilo lá. Então você sempre vai tendo um recurso entrando para a obra não ficar parada. Então, assim, basicamente hoje a grande dificuldade é a aprovação de crédito. Que a Caixa agora está sendo mais criteriosa ali em relação à aprovação. Exato. Tá querendo um cliente mais fiel ali. Um cliente mais fiel, um cliente melhor, um cliente... Que não dê inadimplência. Então tá tendo mais essas consultas. Mas aí aprovou, o fluxo tá... O fluxo é normal. Em dia ali, normal. Exato. Se o cliente usar o recurso, porque o recurso vai sendo gradativamente liberado para o cliente, mas se ele tiver a responsabilidade de usar aquele dinheiro somente para fazer aquela obra, ele termina a obra em 10, 12 meses, porque não falta dinheiro. Agora, ele não pode desviar aquilo ali para falar, eu vou pegar uma parte desse dinheiro aqui, vou comprar um carro, depois eu pego o dinheiro e vou colocando lá. Na hora que ele vê, vira uma bola de neve, ele não consegue terminar a obra. E o banco vai te exigir o termo. O banco ele vai te cobrar aquilo. O banco não vai esquecer você lá. O banco, você tem um prazo lá, o banco vai te cobrar que seja construído esse prazo. É que o planejamento seja cumprido. Exato. Né? Não fez, reprograma. Mas assim, tem um certo limite que o banco, porque o banco ali é a garantia do banco, né? Então o banco ele também quer que você entregue o imóvel. Sim. E em relação a... Caramba, agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Em relação ao financiamento... dos corretores. Como os corretores eles têm tomado... eles têm se envolvido com essa questão da aquisição e construção? Angariado clientes, apresentado essa modalidade e tal? Eles têm trazido clientes para isso aí ou não? O corretor, por exemplo, ele achou o nicho dele poder querer vender um terreno. Então, ele facilita para o comprador, mostrando para ele que ele tem a condição de fazer
de imediato já começar a fazer a obra em cima daquele terreno. Sim. Então, sabe, foi um novo negócio. Uma oportunidade. Uma nova oportunidade dele oferecer, agora eu não vou comprar o terreno, vou comprar depois, mas já faz sua casa, mas eu não tenho dinheiro para fazer a casa agora. Não, mas você faz a aquisição do terreno e já financia junto à Caixa. Por isso que eu digo que muitas vezes o cliente vai lá e fala, eu queria conversar com vocês aí, para a gente poder entender isso aqui, porque o cara falou que vai pagar o meu terreno e vai me dar o dinheiro para construir a casa, já não entendi. Então a gente vai lá, mostra para o cliente que realmente existe, que é assim e tal. Mas não são todos os corretores, não. Que sabe disso. Normalmente são os corretores mais de nicho de loteamento, né? E nem todos os de nicho de loteamento entende ou sabe ou oferece. Muitas vezes sabe que tem, mas não, vou vender o meu lotezinho aqui, o cliente depois ele procura alguma coisa, sendo que talvez ele podia agregar algo a mais na venda dele, pro cliente, alguma coisa. Nossa, mas normalmente é um nicho mais loteamento. O corretor que vende casa, apartamento, coisas normalmente esses daí não tem. Não é o ganho. E aí vocês não atendem esse tipo de corretor geralmente ali, ou de cliente? Eu atendo qualquer um. Não, tô falando assim, mas eu falo assim, a maior parte da carteira de vocês é de apartamento. O nosso maior volume, até porque é um volume maior também. Acaba um volume maior de prédio, de empreendimento, de coisa, o nosso maior nicho hoje é um volume de imóveis prontos, usados ou em construção, empreendimento, né? Mas a gente tem uma parte também que faz essa questão de aquisição de terreno e construção. Então a gente dá todo o suporte, até durante a obra, de fazer liberações de medição de obra, de acompanhamento. O cliente precisando de liberar recurso lá, a gente que faz essa intermediação junto à agência, a gente também faz esse serviço. Acaba que não é um volume tão expressivo de quantidade, mas é um volume expressivo de valores. Porque as casas que fazem hoje, a maioria são feitas em condomínios. É de médio e alto padrão. É de médio e alto padrão. Então, é tudo casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, no ponto de vista financeira, de receita, gera uma receita grande. Exato. Receita grande, mas não um volume tão grande. Mas é porque também não é um volume de tanta construção que vai tendo, loteamento. Então, e aí, como o cara tem que aprovar o projeto, coisa, então acaba que o cara que eu aprovo o crédito dele hoje, e eu vou começar a tocar o processo dele mesmo daqui 2 meses. Porque é o tempo dele aprovar o projeto que ele quer, aprovar os projetos na prefeitura, tirar toda a documentação necessária, para aí sim a gente inicie novamente o processo com a Caixa, de financiamento com a Caixa. Então, são clientes que vão sempre rodando. Então, a gente vai acumulando processos aí para o ano todo ter processo aprovações, financiamento e tudo mais. E aquela questão de associativo lá que você falou, do pronto, a gente já falou bastante do pronto, né? Falou de aquisição de construção e agora da planta. Tem alguns diferenciais? Quais são os diferenciais? Assim, tem algum diferencial? O aquisição de terreno de construção, ele é basicamente um associativo. Só que o associativo, a aquisição de terreno de construção, quem está adquirindo, quem está fazendo é uma pessoa física, então é você, sou eu, é o Sérgio, está fazendo o nosso individual. O associativo, basicamente, quem está fazendo isso é a consultora. É um terceiro. Então, assim, a consultora, na verdade, ela vai pegar, em vez de fazer uma casa, eu vou fazer um prédio, 30 andar. Então, eu vou financiar essa obra através do banco. Então, muitas vezes, as consultoras não pegam também recurso próprio delas, as coisas, e vão fazer pelo risco que tem. Não, vou pegar dinheiro emprestado com o banco para poder fazer. Então, é como se fosse uma aquisição de terreno de construção, só que em grande escala. Né? Então, eles vão pegar, vão construindo de pouco em pouco, vão recebendo o banco de pouco em pouco. É basicamente o cliente que financiar durante essa obra na planta, a parcela é proporcional ao dinheiro que vai sendo liberado. Então, basicamente, é uma aquisição de terreno de construção em alta escala. Que aí a consultora é como se fosse a pessoa física, a gente que estivesse financiando o nosso. Aí já vai entrar em outra seara lá, que é a linha de crédito para CNPJ, né? Que aí tem os tipos, né? Aí a consultora procura a linha de crédito. Aí o banco libera conforme a quantidade de vendas lá que teve a construtora, isso, né? Aí a consultora vai no banco, negocia. E aí o cliente ele já entra financiando uma unidade ali, só que esse dinheiro... Uma fração ideal, né? Isso, uma fração ideal. E aí o banco já começa a liberar esse dinheiro lá para a construtora. Né? E a construtora vai construindo de pouco em pouco, o banco vai liberando, só que assim, como a construtora vai criando uma dívida, tem a dívida com o banco, a partir do momento que vai financiando,
esse financiamento ele vai Já quitando vai. a dívida do banco, aí o banco, da Da construtora, a construtora. construtora começa a pagar menos juros também, então por isso que muitas vezes, hoje, principalmente Minha Casa Minha Vida, basicamente todas essas construtoras de alto que fazem grandes empreendimentos, que fazem muitos, fazem através de módulo associativo, porque o cliente ele já entra já para financiar. Então o cliente aprova crédito, ele já vai para financiamento E aí, bancário. por isso que a construtora tem que ter certeza ali que o crédito vai ser aprovado, né? Não? Exato. Sem dúvida. Porque senão a bicha já tá com acordo entre aspas ali, né? Então, assim, ela Já tem os compromissos ela precisa de ali. um compromisso, ela precisa financiar lá, até para atingir a demanda que o banco exige e começar aquela dívida dela pagar e ela começar a ter muito mais recursos para construir. E ela tem um contrato com o banco, né? Que ela tem prazo, ela tem forma de amortizações, tá? Então ela tem que fazer o dever de casa dela. É onde a gente entra com a parte de correspondente para poder agilizar isso para ela, né? e ela começar a amortizar o saldo devedor e cumprir o contrato com a Caixa. Show. E aí tem alguma... Não tem diferença, assim, do processo, né? Não, o processo, assim, a questão, assim, não vai ter a questão da obra, né? Porque daí já é parte. Então, no associativo é mais fácil ainda porque eu já tenho todo o laudo do imóvel, né? Eu sei quanto que aquela unidade foi avaliada pelo banco. Então, não precisa fazer nenhuma vistoria a mais. Normalmente, quando imóvel novo precisa, né? Imóvel pronto, quer dizer, precisa. Do fiscal da Caixa Fiscal lá. na Caixa, avaliar imóvel, quanto que ele vai pegar, quanto que ele vai valer para o banco como garantia. Então, fazer tudo isso, não preciso disso. Então, basicamente, eu preciso do cliente, aprovar o crédito dele, ver todas as condições lá e seguir para assinar o contrato. E assinar contrato. Então, isso daí a demanda costuma ser bem mais rápida. Eu não preciso, a documentação já está tudo pronto em sistema do banco. Eu só preciso vincular o cliente naquela unidade que ele quer comprar. E aí é o que gera a questão que a gente fala, 500 análises, 600 análises, porque é um giro muito rápido e muitas vezes eu preciso de 10 clientes para conseguir fazer uma venda de uma unidade lá. Porque é do jeito que aprovou, ou eu aprovei um cliente, mas ele não quis, então eu tenho que aprovar outro cliente. E a consultora, ela precisa de um giro rápido, a consultora, para fazer isso. Então, o nosso intuito sempre é poder fazer o quanto mais rápido possível, da melhor maneira engrenagem possível. ali, né? Não, se a gente... O corretor é engrenagenzinha. eu preciso que o corretor o correspondente é uma engrenagem aqui. O banco, se travar uma, a construtora. Então, assim, e a gente fala nos treinos assim, a gente tudo faz parte da mesma engrenagem. Então, assim, normalmente, principalmente Minha Casa na Vida, o cliente ele precisa de financiamento. Então, o corretor precisa que eu aprove o crédito para ele poder fazer a venda. Eu preciso aprovar o crédito para eu conseguir assinar o contrato. Porque todos nós somos comissionados. Então, assim, eu não recebo por aprovação de crédito, eu recebo por assinatura de contrato. Sim. Então, eu preciso que esse processo dê certo e assine o contrato para que eu seja remunerado e remunere meus funcionários e a empresa tenha o lucro que ela precisa ter. Então, eu preciso fazer dar certo. Então, o meu intuito nunca é barrar processo. O meu intuito é fazer processos que vão dar certo. Então, aí que a gente volta lá. Muitas vezes a gente cria um atrito porque eu sei que aquele processo não vai dar certo. Então, um trabalho perdido do corretor, uma frustração do cliente, uma frustração da consultora, banco. Então, todo mundo dá mal. Então, assim, o nosso intuito nunca é barrar, mas o nosso intuito é fazer a coisa dar certo. Então, esse cara daqui não vai dar certo dessa maneira porque a renda precisa ser formalizada. Então, vai lá. Vai dar uma MISE e formaliza a renda lá. Isso, vai lá na MISE formaliza a renda lá, faça a compra lá do imóvel. E aí, com a formalização, é capaz de eu conseguir aprovar o crédito para você comprar. Então, aí daí, o nosso intuito é fazer esse estudo, né, e mostrar para o corretor da melhor maneira. Ó, dizer cliente assim não dá, mas assim daria. Então, conversa com o cliente, agita lá com ele e resolve isso daí para a gente poder fazer dar certo. Então a gente não quer nunca barrar processo. Por mim, se eu pudesse aprovar 100% e converter 100%, era meu sonho. Então, mas aí já tava nos 10 bi, né? Não, Zé Você fazer 400, 500 análises e converter 20, 30%, imagina converter 100%. Mas 10, 20% já é muita coisa. Já é muita coisa. Porque, muita coisa. Como eu tinha comentado, né? Na internet, por exemplo. Internet a conversão é 2%. Corretor, imagino que a conversão ainda seja menor ainda, talvez, né? Tipo assim, do funil, né? Tanto de gente que entra, tanto de gente sai. 20% é acima do mercado, assim, eu acho, de modo geral. O nosso fluxo tem que rodar muito bem. Igual falou, se travar ali, um funcionário travar, um funcionário não for alguma coisa, me trava toda a minha roda, todo o meu padrão de atendimento ali. Então a gente tem que fazer andar rápido. Porque o corretor também quer vender rápido. Então, também quer aproveitar aquela
porque aquela vontade do cliente. Venda né? é um pouco de emoção, né? Exato. É muito emocional. Então, time, se você né? perder o time ali, Então, o cara já... Mas ao mesmo tempo a gente também tem o nosso time que também não Sim. dá para fazer 500 análises em 10 atropelar as minutos. coisas, Assim, né? e tem que fazer bem feito, né? Sim. Então é por isso que muitas vezes a gente demanda um pouco mais, mas justamente para fazer dar certo. Não adianta ter retrabalho, né? Fazer pra Exato. depois ter que refazer de novo, né? Aí trabalho duas É que a vezes. gente sempre fala, não queremos ser o mais rápido, mas queremos ser, pelo menos, um dos melhores. Mais eficiente. Mais assertivo. Né? Fazer. Show. Ué, rapaz, acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí que a gente deixou de comentar? Acho que eu bati aqueles 2 pontos lá que eu queria, né? Que eu tinha comentado antes. Acho que deixou acho ninguém que- falar alguma coisa. Acho que não, questão mais o que a gente fala, cara, não tenta prever se o cliente vai dar certo ou não. Vamos avaliar o cliente. Porque a gente já viu cliente bom, com renda boa, que não aprova. Cliente aqui lá, esse cliente acha que não vai aprovar, não. Aprova. Às vezes aprova. Isso é sistema bancário, isso é análise de perfil de crédito. Então, assim, eu ver o cliente lá, encarar 2 clientes, 2 RGs, eu não vou saber quem vai aprovar, quem não vai aprovar. Claro que a gente sabe, ó, processo, documentação assim costuma aprovar melhor. A gente tenta fazer essas orientações, mas nem sempre é. Então, assim, tem o cliente na mão, tá lá com alguma dúvida, aprova esse cliente. Manda. Você tem uma ideia. Nós tivemos um caso, servidor público, ganhava acima de 35 mil reais, não tinha comprometimento de renda e foi Não negado. tinha comprometimento. Não tinha comprometimento de renda? Rating. Rating é o relacionamento. Ué, mas se ele não tinha comprometimento. Ele tava com o nome limpo? Tava, mas ele não tinha relacionamento com o banco. Que isso, cara. Enquanto que o outro renda informal, lógico, Comprovado ali e tal. pegando as suas devidas proporções, uma renda informal, o cara vai lá e financia. Caraca, Assim, a rapaz, gente- mas pô, é servidor público com renda É. e tudo e não O cara, aprovou. olhou para mim e falou, cara, mas eu não tô entendendo. E o que, Não que devo vocês acham nada, que não foram? tenho, não Dizer- tenho dizer relacionamento com o banco. Tá, mas aí um monte de gente não tem relacionamento. E aí, por que que isso aí vai da veia do Vai gerente? dar- lá? Não, daí é sistema. Sistema. Vai dar Ele análise. analisa, vai dar análise o de sistema perfil. analisa e joga lá pra gente. O rate não foi atendido. Vai de análise de sistema, perfil. Será que esse cara tinha uns cabritos pelo. Não sei como é que é o perfil dele no mercado, mas assim, daí vai de análise. Então aí quem te orienta? Cara, vai lá no banco, abre conta com a gente que movimenta essa Não, conta. vai lá na SA Crédito. Então, vai lá nessa crédito, abre a conta, movimenta, Ah, começa a vocês movimentar. abrem a conta pro cara também? O Faz cara tudo que lá. quiser, a gente abre a conta para ele, ele começa a movimentar, cria esse relacionamento. Aí a gente vai tentando. A partir do momento que ele cria, a gente fala, daqui esse mês, vamos tentar. Não deu, movimenta mais. Final do mês tem novo. Até tentar Até dar dar um momento certo. certo. Porque assim, caminho ele cria relacionamento, ele começa a ser mais bem visto A pelo gente banco. tem muitos clientes lá que a gente acompanha o cliente. Que o cliente realmente, não, eu quero fazer a aquisição e construção, por exemplo, que é só a Caixa que faz. Não, eu quero fazer a minha, então eu vou fazer o relacionamento. Então a gente vai lá, abre a conta dele, ele movimenta, faz o cheque especial, cartão de crédito, põe o débito automático. O que ele tem em outro banco lá, ele passa para a Caixa. Deu 20, 30 dias, a gente analisa ele novamente. Se não der Não certo, deu. continua. Continua movimentando. Deu certo? Beleza, vamos seguir Deu agora. certo, financiou, pronto. Mas a gente já fala para o cliente, continua com o seu relacionamento Caixa. É, não vai. Amanhã você vai precisar de novo fazer alguma coisa, É você já está melhor. com o seu relacionamento pronto. É, a caixa é bom de ter. Agora eu tô até Abre lá. mudando, abrindo minha mente. Manda aqui com a seus caixa. documentos aí que a gente vai abrir É. conta pra você. Então fala agora pra finalizar aqui, só pra gente concluir, só faz um merchanzinho aí da SA Crédito, que vocês falaram que tem. Até então eu achava que vocês só mexiam com financiamento, mas faz bastante coisa, né? Qual que é a. Quais a carteira de serviço que vocês prestam lá já? Então, hoje a Sicredi a gente faz tanto financiamento quanto consórcio, tá tudo pela Caixa Econômica, abertura de conta, cartão de limite, cartão de crédito, a questão de seguridade, a gente também oferece seguro, se o cliente, caso ele queira fazer, seguro de vida, residencial, capitalização, então a gente tem quase que todo o pool de produtos que uma agência oferece, a gente também oferece nessa linha de crédito mais voltada para habitação, né? Então, essa questão, a gente faz toda essa questão. A gente atende qualquer tipo de financiamento, a gente não é voltado apenas para empreendimento, a gente faz novo, usado, construção, terreno, comercial, qualquer linha de crédito aí que envolva um financiamento imobiliário, a gente está apto a fazer e tem uma equipe toda especializada para isso.
Tá? Então, a gente está lá disponível para os corretores, parceiros, novos, os antigos também, a gente está à disponibilidade. A gente também dá treinamento para a equipe, para poder mostrar todas essas regrinhas, tudo que a gente conversou aqui, a gente faz toda As a imobiliárias que apresentação. vem, né? Imobiliários, Tá? a equipe de corretor. Se o cara é gerente lá, quer levar minha equipe, vamos marcar e tal. A gente, igual a gente falou, hoje corretor, eu não sou vendedor, não sou corretor. Então eu não faço a venda, mas eu entendo que eu tenho que ter um conhecimento de que eu preciso saber uma parte da venda até para saber auxiliar o corretor na hora ali para o cliente fazer a aquisição. E eu também entendo que o corretor também, como ele precisa de financiamento, ele também é necessário entender um pouco de financiamento. Ele não precisa ser um especialista. Nossa, a gente tem que entender muito, o especialista acho, né? somos, essa é a Cred. Assim como o especialista de venda é o próprio corretor. Mas como a gente é uma engrenagem, ele precisa saber um pouco da minha função e eu saber um pouco da função dele. Então o treinamento ele serve muitas para isso. Igual a gente falou, o cara vai indicar um perfil totalmente errado para o cliente dele, ele precisa entender que não é esse o perfil. Ele tem que entender quais são os perfis de cada cliente para quais imóveis ele tem que indicar. E aí ele começa a ter uma melhor venda e saber vender melhor, né? Então os treinamentos servem muito para isso também. Show. Então a gente também fica à disposição. Show de bola, então. 9h25 já, Sérgio. Pois cara, a coisa flui, né? Passa rápido, falei pra você. A gente tem só que agradecer Show. o convite, estar aqui com você, foi muito bem. Eu acho assim, é um momento da gente esclarecer várias coisas e deixar em aberto para quem quiser nos procurar para a gente poder estar junto aí nessa... Somar, justamente. Show de bola. Beleza, e eu agradeço a vocês por terem aceitado o convite, né? Finalmente, né? Aqui enfim um correspondente aqui, né? Então... Pô, já chamei de tudo. Todas as engrenagens possíveis eu já chamei. Tava faltando da parte do crédito, né? Do dinheiro, do recurso, que é o que faz tudo girar, né? O faz-me rir, né? O faz-me rir. Mas já tava planejado há muito tempo, mas não saía do papel. Mas que bom que deu certo. Agradeço você, Gabriel. Agradeço o Sérgio também, que foi a ponte aí, né? O Sérgio, incomodei muito ele quando eu tava atuando como vendedor. E é isso aí, agradeço a audiência por por ter nos acompanhado aqui mais um dia, mais uma terça-feira de Construtalk Podcast. E aguardo vocês aí até na próxima terça-feira. Mas antes disso, um recadinho. Deixa o like, comenta aí alguma coisa, segue a gente no Instagram e se inscreve aqui no YouTube, que isso é muito importante pra gente, você ajuda a gente aqui nessa missão, beleza? Então até terça-feira que vem, Construtalk Podcast.